Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Doni, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Se você tá chegando aqui agora, já aproveita e se inscreve aí no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Já aproveita e deixa um gostei no vídeo que ajuda pra caramba e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quando a gente conta as histórias que são eternizadas nos livros, a gente sempre traz alguma coisa boa do autor. A gente, de certa forma, acaba sempre transmitindo aquilo que o autor quer colocar nas páginas. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a nossa história não é tão legal. Pelo contrário, a nossa história não é bonita. Na verdade, não é uma história de fantasia, nem uma história de magia, e muito menos uma história de contos de fadas. Hoje a gente volta a uma das épocas mais sombrias da história humana. De todos os crimes cometidos contra as pessoas, de todas as atrocidades feitas a alguém, nada se compara às crueldades que ocorreram no Holocausto. O ódio aos judeus e a todas as pessoas que eram contrárias às ideologias nazistas, todas as formas de execução em massa de seres humanos, com certeza você já estudou isso na escola como um modelo a não ser repetido na história novamente. Porém, o que a gente ainda vê hoje em dia, infelizmente, é o ódio contra as pessoas, muitas vezes por conta da sua raça, do seu gênero, dos seus pensamentos, da sua religião. A gente ainda não aprendeu como humanidade que as pessoas são livres para fazerem o que quiserem e a gente não tem nada a ver com isso. É uma questão tão simples, mas ainda custa aprender. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nos trouxe muitas histórias de vida, embora a maioria delas sejam histórias tristes. Algumas outras delas são de puro heroísmo, de grandes homens e grandes mulheres que viveram nesse período da história, e também de muitos que perderam a vida nesse processo. Dentre essas inúmeras histórias está a da pequena Anne Frank, uma garota judia que viveu ali no período da Segunda Guerra Mundial e que deixou a sua vida eternizada nas páginas de um diário. O Diário de Anne Frank é um dos livros mais conhecidos de todos os tempos. Ele já foi traduzido para quase 70 idiomas e é um relato muito sensível das pessoas que viveram ali no período da Segunda Guerra Mundial. Escrito pela própria Anne Frank entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944. Era um pequeno diário que ela escrevia e guardava para si mesma todos os acontecimentos ali dos dias daquele período. Anneliese Mary Frank era o nome da pequena Anne Frank, filha de Edith e Otto Frank. A pequena nasceu em Frankfurt, na Alemanha, mas tinha descendência judia. E mal sabia ela o que estava para acontecer ali, não só na sua vida, mas na vida de todos os judeus e de todas as pessoas que eram contrárias às ideologias nazistas. Quando o partido nazista então toma o poder ali em 1933, Anne Frank e toda a sua família se muda então para Amsterdã e tudo isso é relatado aqui no diário. Como eles sabiam ali sobre o antissemitismo, a melhor opção deles então foi deixar a Alemanha e tentar viver bem em outro lugar. O que deu aparentemente certo ali no começo, porque eles até chegaram a viver bem. Porém, no final de 1939 e início de 1940, as coisas começaram a mudar. Com o partido nazista no auge do totalitarismo, os judeus então foram obrigados a seguir rigorosas regras de convivência social. Dentre muitas regras, eles perderam seus comércios, foram dispensados do seu trabalho e tiveram que seguir um toque de recolher. Anne Frank e outras crianças judias tiveram que estudar em escolas específicas para judeus. O pai de Anne, Otto Frank, teve que passar os seus negócios para um amigo justamente porque ele estava impedido de ter seu próprio negócio. E como em todas as situações ruins, a única esperança das pessoas era que aquela fase ruim iria passar logo. Porém, nesse caso, infelizmente, o pior ainda estava por vir para todos os judeus e opositores do governo nazista. Quando os nazistas então começaram a piorar as crueldades ali cometidas com os judeus, criando mecanismos de execução em massa deles, por medo de serem presos e separados uns dos outros, sem saberem ao certo ali o destino cruel que os aguardava. A família Frank tentou fugir para os Estados Unidos a fim de se abrigar ali de todos os perigos dos nazistas, porém foram negados. A essa altura, o regime de Hitler já tinha ocupado toda a Europa e tinha fechado os consulados americanos. E como o processo de refúgio em outro país demandava uma burocracia tremenda, infelizmente a família Frank, como inúmeras outras famílias de judeus, não conseguiram escapar para outro país. O que obrigou o Otto Frank e a sua família a tentarem outra forma de se esconderem do regime nazista. Otto Frank, mais do que depressa e ali com medo de ter sua família pega pelos nazistas, construiu um esconderijo atrás de um armário ali na sua antiga empresa.
presa, o que ficou conhecido na história como Anexo Secreto. Era um esconderijo pequeno e sufocante onde eles passaram 2 anos sobrevivendo anonimamente e em isolamento total, e sempre sendo ajudados ali pelos amigos do Otto Frank. Agora você imagina o quanto foi cruel esse regime. Imagina você ter que viver com a sua família ali no esconderijo minúsculo por anos, com medo de serem pegos, torturados e mortos. Cada dia ali dentro deveria ser uma tortura, e lendo o diário de Anne Frank a gente consegue imaginar um pouco como era estar ali, como era sentir aqueles dias. Sem contar que uma família amiga ali do Otto Frank, os Van Pels, também se abrigaram ali no Anexo Secreto, deixando o lugar ainda mais sufocante. Todos os dias ali da pequena Anne Frank eram relatados no seu diário, né? Uma garota cheia de vida, cheia de esperança, cheia de sonhos, cheia de vontade de realizar esses sonhos, que de certa forma se encontrava ali presa, sem perspectiva nenhuma, sem poder fazer nada, sem dignidade, sem uma esperança de vida. E por incrível que pareça, toda essa situação dava mais vida para Anne Frank, que acreditou que todos sairiam dali quando o regime nazista terminasse. Nenhum sofrimento poderia ser eterno. Mas Anne Frank e a sua família jamais teriam a sua liberdade de volta. No dia 4 de agosto de 1944, após 2 longos anos se escondendo dos nazistas, infelizmente o anexo secreto onde vivia Anne Frank com seus pais, a sua irmã e os Van Pels foi invadido pela polícia alemã. Todos eles foram presos e levados para um campo de concentração. Primeiramente foram levados para o campo de concentração de Westerbork, na Holanda, mas logo em seguida eles foram transferidos para Auschwitz, o mais famoso e mais cruel campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, localizado na Polônia. Anne Frank, a sua mãe e a sua irmã acabaram sendo separadas ali do seu pai na plataforma do campo de concentração. E infelizmente ali terminava a família Frank. Eles nunca mais voltariam a se ver de novo. E coube então a Edith Frank, mãe da Anne, cuidar ali dela e da sua irmã Margot. Porém, a crueldade dos nazistas naquela época não fazia distinção nenhuma de ninguém, muito menos da família. E então, naquele mesmo ano, Anne Frank e a sua irmã Margot foram separadas da sua mãe. Edith Frank então acabou morrendo de fome em 6 de janeiro de 1944. Somente 3 semanas antes do Exército Vermelho chegar e libertar o campo de concentração onde ela estava presa. Infelizmente, por um detalhe do destino. Em março de 1945, Anne Frank e Margot Frank acabaram morrendo num campo de concentração de Bergen-Belsen. Elas foram vítimas de tifo, uma doença grave que é causada por uma bactéria que é transmitida pelas fezes do piolho do corpo humano, e que infelizmente vitimou a Anne Frank e a sua irmã Margot Frank. Muitos foram os casos de crueldade contra as pessoas ali no regime nazista. Quando você olha tudo isso nos dias de hoje, você não entende porque algo tão terrível assim aconteceu com a humanidade. Acredito que de todas as atrocidades cometidas ao longo da história, com certeza essa ficou marcada como uma das mais terríveis. Lideradas por um ser que não deve ser nem mencionado como ser humano. O mundo viu e sentiu o ódio das pessoas. Eu falo pra vocês, não é fácil gravar um vídeo desse, mesmo porque quando você lê o diário de Anne Frank, você sente todo o medo que eles sentiram. Mas esse é um diário que a gente precisa ler pelo menos uma vez na vida, para que pelo menos tenhamos a consciência de que o ódio não leva a nada. O desrespeito com as pessoas não leva a nada. São mesquinhas e cruéis as pessoas que pensam assim. Mas leiam esse diário. Conheçam a história da Anne, não deixe que a história dela seja esquecida. A vocês o meu muito obrigado, espero que esse vídeo tenha sido relevante para você de alguma forma e que a gente possa acreditar em dias melhores para todos nós e para a humanidade, assim como a Anne Frank acreditava. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Escrever é uma cura para mim. Minhas mágoas somem, minha coragem retorna. Eu quero viver para sempre, mesmo depois da morte.